Olá, boa noite. Lígia está chegando aí. Oi, Oi. E aí, noite. Oi, tudo bem? pessoal. Por aqui Tá, tudo bem. tá animada? Muito. Dia de festa, Dia de festa. desde de manhã. E aí, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, todo mundo. Pois é, dia maravilhoso, solstício de inverno, hemisfério sul, de verão, hemisfério norte. Bem, as pessoas estão chegando e vão chegando devagar, já tem até bastante gente. Para quem está chegando agora e que não nos conhece, é sempre bom fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá. Trabalho há muitos anos já com astrologia, psicoterapia, arte, medicina tradicional chinesa e sou um interessado no estudo sobre uma outra história da humanidade, né, que estamos aí, eu e Lígia, nessa pesquisa já tem alguns anos. E aí eu passo a bola aí para Lígia. Oi, gente, boa noite. Bom, eu sou Lígia Franklin de Oliveira, sou uma das coordenadoras e fundadora da Terra de Rudá, esse nosso núcleo de partilha de conhecimentos, de meditação, de ampliação de consciência. Trabalho com psicoterapia, trabalho com astrologia, com tarô, com a medicina chinesa, com arte-terapia, amo as artes também, a natureza, enfim. E a gente vai reunindo aí os conhecimentos e as experiências para compartilhar e para construir a nossa vida também, não é? Bom, é um prazer e uma alegria a gente estar junto aqui nessa noite especialíssima. E agradeço muito a presença de cada um de vocês e agradecer também e mandar um beijo grande para a Rosa, para o Mário e para a Regina, que são os outros coordenadores da Terra de Rudá, e para vocês todos aqui, para os outros que vão assistir a gente depois, provavelmente. Bom, pessoal, vamos lá. Então, olha só, aqui no Hemisfério Sul, né, gente, nós sentimos e sabemos bem, né, que estamos aqui fazendo a festa do inverno, né? A gente está sentindo isso, né? E a gente já sabe, eu só estou relembrando, que o solstício de inverno marca o ano novo energético real, né? Nós, na Terra de Rudá, enfim, dizemos, não somos nós, dizemos o Ano Novo Real, por quê? Porque o calendário que nós usamos é o calendário cristão que foi instituído no Hemisfério Norte, substituindo a contagem de tempo a partir dos rituais que foram considerados pagãos, que lá aconteciam antes do cristianismo. Quando o cristianismo se instalou, mudou o calendário. Os povos antigos, então, eles percebiam como a chegada da luz do sol mudava ao longo de períodos de tempo. E como essa mudança da luz, eles percebiam também, influenciava toda a natureza e a própria vida deles, né? Então, definiram as estações de acordo com o que acontecia na natureza terrestre aqui, sabendo que isso era decorrente das mudanças, da incidência da luz do sol, né? E que tudo isso influenciava a própria vida, hábitos e comportamentos dos próprios seres humanos, né? Bom, por essa importância, e provavelmente por terem recebido conhecimentos e orientações de seres mais evoluídos, segundo as nossas histórias, porque, como o Sérgio disse, a gente gosta muito de estudar as histórias da origem da humanidade, né? Muitos observatórios sofisticados
foram construídos em pedra para determinar o início das estações, né, que eram marcados, então, por festas enormes, festivais, dada a importância dessas datas, né, solstícios e equinócios. Bom, a vida, então, desses povos antigos era organizada a partir daí, né? E os calendários que eles usavam foram construídos a partir dessa entrada das estações mesmo, né? O que significava organizar a própria vida através da conexão energética entre o céu, a terra, né, e o ser humano. Tudo conectado, né? Tudo interligado, conscientemente. Astronomicamente, né, minha gente, essas variações da luz ao longo do ano acontecem decorrente do movimento aparente do Sol em relação à Terra. O Sérgio fez, na segunda-feira, uma live junto com a Rosa, da nossa live, não, foi uma meditação em que ele falou lindamente sobre isso também. Se depois alguém quiser assistir, que não assistiu, veja lá, que está aí no nosso Instagram. Então, a gente fala que é decorrente do movimento aparente do Sol em relação à Terra, porque, na verdade, assim, nós, né, que andamos em torno do Sol, não é isso? Mas acontece que aqui da nossa morada, né, daqui da Terra, né, nós percebemos que o inverno começa quando o Sol atinge o seu ponto máximo de declinação em relação à Terra. Essa é a nossa percepção. Aí as temperaturas caem muito e os dias ficam menores do que as noites, ficam curtinhos. Na verdade, tudo se recolhe. Toda a natureza terrestre se recolhe, então. É o que nós vivemos no hemisfério sul hoje, né, quando o Sol entrou a 0 graus de Câncer, e isso aconteceu às 6 horas e 14 minutos de hoje, do horário de Brasília. Bom, a palavra solstício é bom a gente lembrar que significa sol parado. E se deu esse nome porque no solstício de inverno, o Sol vai para a sua declinação máxima. Quando chega no máximo, correspondente ao dia de hoje, às 6h14 da manhã, né, mas isso acontece em relação ao hemisfério, né, em dezembro é no hemisfério norte que isso acontece, ele fica parado nessa posição por 3 dias. E depois ele recomeça a caminhar lentamente. O que nessa semana vai acontecer na sexta-feira dessa semana agora, né? Ele vai voltar a caminhar. Esse evento foi interpretado pelos antigos como assim, arquetipicamente, né? O Deus morreu. Ele passou 3 dias no mundo dos mortos, ou então no reino da escuridão. E depois disso, ele renasceu, o Deus Sol. Nós conhecemos, né, essa história através da narrativa cristã, né? Mas a forte simbologia ligada a tudo isso, então, é a ideia do nascimento da luz, do nascimento da divindade acontecer nesse momento, né? Em que o Sol morre, passa 3 dias e renasce. Então, várias tradições religiosas escolheram o solstício de inverno como o momento do nascimento dos seus avatares, inclusive Jesus no cristianismo, que a gente sabe, né? Bom, só que acontece que quando nós aqui comemoramos o Ano Novo, no 31 de dezembro, passando para o 1º de janeiro, aqui no Hemisfério Sul, há uma total desconexão entre a energia celeste, a natureza terrestre e a nossa vida. Porque aqui a gente está vivendo o solstício de verão, né? Então, o nosso Ano Novo começa agora, no nosso inverno. E é isso que a gente precisa saber, ou melhor, recordar, trazer para o coração de volta. Por isso mesmo, a Terra de Rudá investe há muitos anos para que a gente possa recuperar esses ritos. Essa recuperação é como se fosse um gesto de sermos mais conscientes, de nós sermos mais conscientes e sermos nós mesmos essa ponte entre céu e terra, cada um de nós. A gente viver como ponte céu e terra. O inverno, então, minha gente, nos convoca à introspecção, não é? Ao recolhimento, ao silêncio, né? E para que isso? Para quê? A gente acredita que seja para que a interioridade, né, dentro
se a gente fica voltado para a gente mesmo, nós possamos nos observar, nos trabalhar, para favorecermos o renascimento do avatar, do Buda em nós, dentro de cada um de nós. Para que essa parte luminosa em nós cuide e aqueça as sementes que estão aqui dentro. Que sementes são essas? Nossas ideias, nossos conceitos norteadores, nossas atitudes, a maneira da gente sentir as coisas, nossas realizações, possam, então, brotar mais à frente com toda a vitalidade do nosso estado Díper, aquele estado que a gente fala muito na Terra de Judá, que é o estado da diferenciação, em que a gente afirma quem a gente quer, com plena consciência do nosso pertencimento ao todo. Então, é como se, né, a gente tivesse esse tempo para que o Buda em nós pudesse iluminar, né, tudo o que a gente tem dentro, para que a gente possa fazer brotar os nossos gestos relacionados com esse estado Díper, correspondentes a ele. Assim. Bom, por isso, para os moradores do Hemisfério Sul, eu desejo, a Terra de Judá deseja um feliz ano novo. Nós, da Terra de Judá, saudamos em cada um de vocês o avatar que renasce em você hoje, né? E por isso mesmo, então, ao amor, gente, como a gente brinda na Terra de Judá, né? Que a nossa festa seja dedicada ao amor dentro de nós e fora. Então, quando Lígia fala do Buda interior ou do Cristo interior, né, é sempre bom lembrar que a Terra de Judá, ela usa essa terminologia como os seres despertos, seres iluminados. Tá? Nós aqui não temos uma religião, nós temos uma espiritualidade intensa, profunda, 24 horas por dia, ampla, aberta, mas quando a gente quer falar do estado dípero, o estado de iluminação, o estado búdico, o estado crístico, é um estado arquetípico de consciência, de vibração no amor pleno. Né? Lígia falou sobre o Réveillon que a gente está vivendo essa semana, e especialmente hoje, aqui no Hemisfério Sul, por conta da posição do Sol e tudo que ela explicou hoje, que eu expliquei ontem também, que eu não vou retomar isso. Mas lá em cima, no Hemisfério Norte, curiosamente, nós estamos vivendo o ápice do ano, o meio do ano. O meio do ano. O ápice. O ápice da luz, da intensidade. Hoje, por exemplo, 9h13, 9h14 da manhã, lá em Stonehenge, tinha uma galera grande, um povo grande lá, meditando, orando, pedindo, agradecendo, sacralizando, em Stonehenge mesmo, em outros sítios ao longo do mundo, porque a gente acabou disseminando com muita facilidade a palavra portal, é portal para isso, portal para aquilo, mas, na verdade, quando a gente olha para as tradições ancestrais, os equinócios e os solstícios são 4 portais onde alguns downloads acontecem. Mas isso acontece antes da gente pensar na palavra download, ou antes da gente pensar em internet, essa coisa toda. Os antigos já sabiam que quando a gente se alinhava nessas 4 datas, 2 equinócios e 2 solstícios, no dia exato, né? Alguma coisa acontecia, havia uma expansão de consciência quase involuntária, ou seja, quase involuntária, ou seja, a pessoa às vezes era surpreendida por uma imagem, por uma intuição, por uma coisa, né? Então, isso, e a Terra de Judá tenta resgatar, não assim as tradições, a gente tenta resgatar as sabedorias, a gente não está ligado nem nessa nem naquela tradição, a gente está ligado na sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria popular, sabedoria culta, sabedoria erudita, sabedoria ancestral, sabedoria alien, todo tipo de sabedoria que a gente consegue discernir como tal, né? Então, é um momento muito importante do hemisfério norte, onde o Sol, a luz está no seu ápice. E a tendência, agora, isso que é curioso, né? A partir de hoje, amanhã, depois, o Sol começa, cada vez o Sol vai nascer mais preguiçosamente, ele vai diminuindo a sua intensidade muito lentamente, a gente não percebe, né?
Quem está vivendo o verão não percebe, percebe as temperaturas aumentando, 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 e o sol declinando até chegar depois no outono e, por fim, morrer no inverno e renascer novamente como o Sol Invictus, né? Então, as tradições celtas, as tradições antigas, reuniam o pessoal com frutas, com guirlandas, com flores, e dançavam, cantavam, celebravam, porque, inclusive, é interessante, quando se tem uma quantidade máxima, repara que quando se tem uma quantidade máxima de luz solar, ou seja, no solstício de verão, assim como nas luas cheias também, metaforicamente, o povo invisível se manifesta mais. Então tem gente que tem uma relação de intimidade com as fadas, com os gnomos, com os elfos. Tem gente que tem uma intimidade que fala assim, chama de tu, de você, né? Então nesses momentos, ou de lua cheia por um lado, ou de solstício de verão, porque na lua cheia você tem o excesso de luz solar em cima da lua, e o excesso da luz lunar. E também no solstício de verão, um excesso de luz, então acaba levantando, né, das frestas, dos bosques, das árvores, dos minerais, os seus devas, né, os seus seres que ali habitam. Então é um momento muito importante para a gente nutrir o nosso imaginário, lembrando que o imaginário não é necessariamente uma coisa fantasiosa. O imaginário é um dado de realidade. Depende de como a gente vibra, de como a gente pensa. Não é à toa. Esses sacerdotes, né, no hemisfério norte, no solstício de verão, eles se vestiam a caráter para celebrar o sol. E sabia que agora o caminho do sol é um caminho de descendência, de descer, descer, descer. Isso significa o quê? Por exemplo, no solstício de verão, simbolicamente, é o grande gozo, é o grande orgasmo, que foi precedido pelo rito de Beltane, que foi o rito da primavera em relação ao acasalamento do Deus com a deusa, ou do masculino com o feminino, o casamento sagrado, né? Então, nesse momento ápice do solstício de verão, quando o Sol está pleno, né, com os seus raios perpendiculares, o que acontece é como se fosse a experiência do grande gozo, que depois isso vai caminhando para aquela madorna, para aquele sentimento daquele cochilo que é a entrada no outono, até a semente desse casamento ser brotado, que é a semente no inverno. Essa semente pulsa no inverno como sendo a obra que foi gerada lá atrás, e nós estaríamos hoje vivendo no hemisfério norte esse grande gozo. Por isso as pessoas saem para as ruas. Aqui, por exemplo, no solstício de inverno, a gente quer ficar, muitas vezes, né, em regiões mais frias, acomodado numa lareira ou num lugar mais caliente, né, mas não. No hemisfério norte, as pessoas saem para as ruas para aproveitar esses raios solares. Isso tudo representa também um aspecto simbólico, né, da qualidade da energia, da qualidade do calor, da qualidade da vibração, da qualidade do afeto, né? Então, eu encerro a minha fala para vocês perceberem que esses portais do equinócio da primavera e do outono, do solstício de inverno e de verão, cada um tem uma função, né? O equinócio da primavera é a época do acasalamento do masculino e feminino. O solstício de verão é o aspecto da celebração da vida. Quem não é capaz de celebrar a vida é porque ainda não entendeu como é que a coisa funciona. O equinócio do outono é o momento onde você começa a fazer um recolhimento, para começar a fazer algumas sínteses dentro de você. Inclusive fala também das despedidas dos antepassados, que vem encontrar o seu cume, né, o seu momento ápice no inverno, onde tem, quando eu falei ontem na live, né, o nada pleno, vazio fértil, onde ali está a semente depositada para de novo brotar na primavera. Pensem isso tudo no sentido das nossas ideias, a ideia que eu tive, que cresceu, que eu realizei e depois eu fechei uma gestalt em relação a essa ideia. É assim que funciona esse quaterno. Então, Lígia nos diz, feliz ano novo, e eu, para o hemisfério norte, posso dizer assim, celebrem essa jornada que chegou na metade dela, como se chegasse agora na metade do túnel e agora viesse a outra metade, né? Que a gente aprendeu, né, Sérgio, é
com os antigos, né, inclusive com a tradição chinesa antiga. Então, é que a luz, ela traz informações, né? Ela traz informações para toda a natureza, como nós somos natureza também, a gente recebe essas informações decodificadas, né, sob a forma de fótons, né, de partículas de luz energéticas, mas ali tem todo um conhecimento que desperta em nós, em tudo, coisas. Se a gente souber que coisas são essas, a gente vai poder se tratar de si mesmo e da construção da vida ao nosso redor com muito mais precisão, né? Acho que é isso, assim. Né? E quando está tudo desconectado, a gente fica completamente tonto, né? O nosso relógio da alma fica sem funcionar. Então. E aproveitando o que você disse, é o seguinte: quando a gente está desalinhado, é muito fácil Isso, nós sermos manipulados. manipulados. É isso. Né? A gente fica aqui em barata tonta, não sabe para onde que eu dirijo o meu foco, aí qualquer foco que passar me arrasta aí. Se me oferecerem um, eu vou, né? Então, é isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Então, fazendo parte da nossa festa, né, de hoje, nós trouxemos para vocês a ideia da gente compreender melhor esse novo ano, né, que vai vigorar até o solstício do próximo inverno aqui no Hemisfério Sul, né, em 2023. Né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estudar o mapa astral do dia de hoje, às 6h14 em Brasília, quando ocorreu o solstício em grau exato. Vai estudar um pouco. Algumas dessas características, elas continuam, vamos dizer assim, de alguma forma, tendo significado lá para o Hemisfério Norte. Né? A grande maioria delas. Não todas, mas a grande maioria delas também. Bom, o Sérgio e eu, nós vamos trazer para vocês a nossa interpretação, na verdade, de 6 aspectos dominantes que dominam esse mapa muito fortemente. Como sempre, eu gostaria de lembrar que essas forças celestes, elas existem dentro da nossa psique, são ativadas, né, nesses momentos, então, né, e elas se manifestam também na mente coletiva, né, no comportamento coletivo. Atuam coletivamente daí. O coletivo é formado por pessoas. Né? Então, a primeira força dominante desse mapa do dia de hoje é uma força ariana muito intensa mesmo, gente. Nós temos a Lua a 3 graus de Áries, em conjunção com o meio do céu a 0 graus em Áries, com Júpiter a 6 graus de Áries, com Quíron a 16 graus de Áries e Marte a 20 graus de Áries. São 5 pontos em Áries. Né? E isso no nosso mapa daqui, lá em cima, na casa 10 do mapa de hoje, daqui do Hemisfério Sul. Mas todo esse monte de gente em Áries está lá no Hemisfério Norte também. Então, são 5 pontos, né? Então, uma intensidade ariana muito grande, uma intensidade fogosa, né? A Áries é o primeiro signo, um signo de fogo enorme, né? De Áries. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, o povo, que tem coisas importantes no seu mapa em Áries, que coisas importantes? O Sol, a Lua, o Ascendente, Mercúrio, o Marte, a Vênus, o meio do céu. Ou então tem vários planetas em Áries, prestem bastante atenção durante esse período, né, nessa força ariana dentro de você mesmo. Né? Mas isso aqui afeta todos nós, individualmente e coletivamente, como eu falei antes. Né? Então, falar um pouco dos que eu vou considerar aqui com vocês, os pontos luminosos, né, referentes a essa força ariana tão intensa. Né? Então, uma maior capacidade da gente tomar iniciativa, de iniciar, de começar a fazer as coisas. É como se a gente tivesse com uma capacidade maior, então, de fazer nascer. E também de coisas novas poderem acontecer na nossa vida. Surgem, de repente, coisas novas. Rapidez, muita energia e os instintos despertos, né, também tendem a estar muito presentes sobre esse céu ariano tão forte. A assertividade, aquela capacidade da gente né, ir direto ao ponto, né, colocar nossa energia ali, também intensificada. A capacidade de luta para conquistar. Logo, o arquétipo do herói ou da heroína tende a estar desperto em nós, tende a estar vivo em nós. A luta pelas ideias, né, por aquilo que nos norteia. Mas, como tudo, né, também existem tendências desafiadoras. E nelas a gente pode também,
né, é cuidar de observar, exatamente para trabalhar, né, que há uma tendência a uma competitividade exacerbada, em vez da assertividade, mas competir com os outros. Assim como agressividade e violência, pessoal e coletiva. Pode acontecer uma intensificação, portanto, das guerras que já existem, ou podem surgir novas guerras. Podem até surgir guerras religiosas. Tem um Júpiter em Áries, lá em cima, que rege as religiões, as tradições religiosas. Bom, esse período também, minha gente, pode ser marcado pelo egoísmo, por um narcisismo exacerbado, por aquela atitude de começar e não acabar as coisas, que você tem que ficar de olho, pela intempestividade, pela impetuosidade que tem que ser, de alguma forma, reconhecida e trabalhada. Pode acontecer a expressão de uma sexualidade exacerbada, não o sexo maravilhoso, mas aquele exacerbado. Enfim, imaturidades emocionais. As emoções podem estar transbordantes, a Lua está em Áries lá em cima, perto do Júpiter, né? Enfim, tudo que a gente conhece como imaturidade emocional tende a estar aumentado. Além disso, ainda, esse aspecto contribui para que as memórias possam serem despertadas de algum jeito, e conhecimentos novos ou reveladores do passado, né? Até essas revelações arqueológicas que a gente veio até comentando no Tornar-se Presente e tudo, estão mais favorecidas de acontecerem. Até, novamente, né, eu sempre falando de Atlântida nos últimos tempos, porque junto disso tudo, Netuno, que rege os oceanos, e a própria Atlântida continua em peixes, então isso aí continua como uma possibilidade, né? Aqui também, questões familiares podem ser renovadas, ou questões familiares complicadas, competitivas, brigas, enfim, podem voltar à tona novamente. Mas é uma possibilidade de trabalhá-las e melhorá-las, né, de alguma forma. Existe uma grande tendência nesse período desse ano a uma intensificação do que eu vou chamar de novas famílias. Novas estruturas familiares poderem aumentar em número a partir do aumento da palheta identitária sexual que tem acontecido, graças a Deus, com maior liberdade das pessoas poderem realizar suas vidas. Bom, além disso tudo, os assuntos militares, qualquer assunto que envolva militares pode estar aumentado. E vai ser bem importante a gente prestar atenção nas crianças, tanto que as crianças podem precisar, quanto o que elas podem nos inspirar ou nos ajudar, de certa forma, a perceber, para que a gente tenha ânimo de renovação. Bom, esse Sol em Câncer de hoje, que está 0 graus de Câncer, vai estar fazendo quadratura com a Lua em Áries. Isso, eu acho que quer nos avisar que existe uma tendência para haver uma continuidade entre aquela luta que a gente já vem observando, entre conservadorismo, né, e as coisas novas. Bom, além disso tudo, a gente tem o Marte em Áries, né, que faz uma conjunção com Quirón também em Áries. E isso pode falar para a gente do despertar de novas feridas pessoais ou sociais, ou ainda de velhas feridas que ressurgem, que se ampliam. Elas podem ressurgir e se ampliar, eu acho que é essa a função disso mesmo, para o bem, no sentido de propiciar, então, serem reconhecidas, conscientizadas e curadas, como a gente já sabe. Mas elas também, algumas podem surgir ou ficarem mais evidenciadas e ficarem muito tempo causando dor e mais dor, por um tempo muito grande, até a gente ter condições conscienciais de curá-las, enfim. Então, a gente tem uma paleta enorme dessa intensidade ariana para viver em nós e no entorno. E aí, Sérgio? Então, a gente está fazendo uma interpretação bem sintética, que a nossa proposta aqui Sim. é culminar numa meditação, e lembrando que esse céu, 21 de junho de 2022, 6h14 da manhã, em Brasília, né, ele serve para nós no hemisfério sul. O hemisfério norte
guardam algumas similaridades, mas não se sabe exatamente. O ascendente, nós não fizemos o mapa aqui. Para nós aqui, o ascendente é 23 de Gêmeos, o meio do céu é 0 de Áries. Né? Para nós aqui, eu digo no Brasil. Nós nem pegamos o mapa do Brasil para fazer uma sinastria com o mapa do solstício, mas nós estamos pegando o mapa do ano, esse ano que começa hoje, né? Mas, homem, só falar, por exemplo, toda essa questão ariana, com exceção do meio do céu, É, tudo vai continuar vigorando lá para o hemisfério norte também. é. Bem, eu queria abordar rapidamente uma coisa importante, que 80% dos planetas se encontram no último terço da carta natal desse ano, né? Casa 9, 10, 11 e 12. Nós temos Saturno, Netuno, Lua, Júpiter, Marte, Urano, Vênus e Mercúrio, além de Quirón e Cabeça do Dragão. O que significa, não vou interpretar cada um dos planetas, não cabe, mas para dizer esse peso todo, 80% dos planetas no último quadrante, significa que o tema da imortalidade, da transcendência, de algo maior, é possível que esse ano o nosso nível de ambição, eu não sei se eu uso ambição, a palavra, ou de intenção, seja mais exigente em relação às nossas experiências, às nossas a expansão de consciência, que é o último quadrante. Lembrando que é o último terço. O primeiro terço do mapa fala muito da questão da sobrevivência no mundo, o segundo sobre o estabelecimento emocional afetivo, e o terceiro é o legado. O que eu estou fazendo aqui? O meu legado. Então a gente vai trabalhar isso. Outra coisa que eu queria abordar é o fato do Mercúrio estar em Gêmeos na casa 12. A gente está vivendo um ano importante, um ano de eleições. Além do ascendente ser Gêmeos, o Mercúrio está em Gêmeos na 12. Isso, numa leitura muito en passant, pode estar falando de mentiras, né? Mentiras, versões, né? Notícias falsas, fake news, tudo isso. Aliás, hoje eu fiz uma live que tanto está no nosso canal, Sérgio Seixas Elija Franklin no YouTube, como também está no Instagram, sobre como acessar uma certa verdade em tempos de fake news. Como acessar uma certa verdade em tempos de fake news. Fiz essa live porque é muito importante. Esse Mercúrio em Gêmeos na 12 é muito fácil a gente ser enganado, ser surrupiado, porque existem versões, existem olhares, existem interpretações, daqui a pouco a gente perde o foco, o senso, o sentido daquilo que nos parece de fato real. Também o outro lado da história, o lado luminoso da história, quando o Mercúrio tem Gêmeos na 12, então é um momento interessante de fazer uma investigação nas coisas mais profundas da psique coletiva, uma vez que a casa 12 da carta natal é o inconsciente coletivo. Então, quando o Mercúrio tem Gêmeos, não raro, na 12, né, não raro, há um maior avanço nas especulações, nas pesquisas, nos estudos, nas investigações de coisas que estavam soterradas, de coisas, de situações que estavam soterradas no inconsciente coletivo, na psique coletiva. Então não é só um aspecto sombrio da mentira, mas também um aspecto maravilhoso do interesse. Eu quero falar sobre aquilo que a gente não fala. Eu quero olhar para um lugar onde os nossos olhos não alcançam, né? Então, é isso. Acho também, homem, que tem uma exacerbação, assim, uma possibilidade maior da questão mediúnica, das canalizações, Isso. né, dessas capturas, né? Assim como os segredos, né, que É. talvez ficaram lá guardados fazendo mal para a gente, podem vir à tona com mais facilidade, né? Enfim. Bom, o terceiro aspecto que a gente trouxe para vocês é o Saturno em Aquário, a 25 graus de Aquário, na casa 9. Esse Saturno a 25 graus de Aquário, ele faz trígono com o Sol em Câncer, 0 grau de Câncer, e quadratura com a Vênus a 28 graus de Touro. Bom, então, do que a gente percebe que esse Saturno, do que ele fala, assim, né? Primeiro, de conhecimentos científicos e tecnológicos ampliados nesse período e estimulados, né? Esses conhecimentos, eles podem, inclusive, ajudar, né, essas memórias, essas histórias soterradas a serem reveladas. Como a gente tem visto, novamente, né? Eu andei falando e tem saído em tudo quanto é
sei lá, jornal e tal, aquele aparelho novo, aquela técnica chamada, eu chamei de lidar no início, é LiDAR, que consegue detectar o que está debaixo das florestas em termos de construções possíveis, assim como acharam lá os maias, né? Então, isso é um conhecimento científico tecnológico, né, novo, que está surgindo e podem surgir muitos outros, né, para outras coisas também. Mas esse Saturno aqui em Aquário pode falar de uma exacerbação racional. O raciocínio lógico, né, fica muito forte. Porém, ele pode, isso é bom, mas ele pode ficar frio, tipo realista pragmático demais, sabe? Sem envolvimento afetivo emocional. É possível que, né, para algumas pessoas, isso possa se manifestar como sensatez em relação às coisas, mas também como teimosias e radicalismos racionalmente justificados, gente. Sabe que quando para a gente não sair do lugar, para a gente não transformar alguma coisa, a gente dá mil justificativas lógicas, racionais, muito lindas, que se encaixam perfeitamente. Então a gente tem que ficar atento a isso aqui. Esse aspecto pragmático, né, ele pode até ser ajudado, de certa forma, e dar uma ajuda para o aspecto sensível do Sol em Câncer, e um equilibrar o outro. Mas esse Saturno em Aquário, ele faz quadratura com a Vênus em Touro. Então, ele pressiona demais a Vênus em Touro. Pressiona a afetividade, o feminino em suas diferentes manifestações, o prazer mesmo de viver. Na expressão, vamos dizer assim, do cotidiano, posso falar, vamos dizer assim, de manifestações patriarcais que continuarão fortes. Existe essa tendência dos machismos, digamos assim. Inclusive, o próprio, vamos dizer assim, alguns homens, vamos dizer assim, sofrendo com isso também, né, com o seu feminino sendo sufocado por um excesso de racionalidade, que é uma coisa que já existe, mas isso tende a continuar forte nesse período, né? E também esse mesmo aspecto pode estar falando de questões relacionadas à economia e à questão alimentar, ligada, vamos dizer assim, à situação da escassez, da falta que a gente está vendo nos noticiários, com todas as escolhas que foram feitas até agora, pela, né, os dirigentes do mundo e tudo, que a gente está caminhando por um período de escassez mesmo. Isso aqui fala disso, né? E a própria natureza continuar sendo lesada. Bom, esses aspectos a gente já conhece, parece que isso aqui confirma a continuidade, mas eu vou voltar a falar dessa Vênus já já, por outros motivos. Antes de eu voltar a falar, o Sérgio ainda vai trazer mais informações. Então, a minha última fala sobre interpretação sintética me cabe a Urano. Urano em Touro, na casa 11, conjunção a cabeça do dragão. Urano é 17, cabeça do dragão é 20 de Touro. A cabeça do dragão, quer dizer, o nó do norte, ele representa um sentido daquilo que a gente veio buscar. Então, existe uma busca aquariana, de casa 11, e uraniana. Para lembrar, Urano, algumas palavras que regem Urano, né, além da tecnologia, transgressão, ruptura, corte, ir além, abrir a mente, consciência, despertar. Urano é um planeta que rege Aquário, está na casa de Aquário, que é a casa 11, em Touro, o que significa que esse processo de abertura da economia, de trincar a economia, de abrir, de rasgar essa economia em alguma coisa nova, que a gente ainda não tem clareza, né? Esse é um ponto importante. E o fato também de estar na casa 11, eu não descarto nada de movimentos sociais, mais, eu não diria reformistas, não, mais revolucionários, movimentos de rua, movimentos de agitação independente de eleição. Urano na 11, a gente tem a vontade de virar a mesa, meter o pé na porta, arrombar determinadas estruturas institucionais que caducaram, aquelas que caducaram, né? Urano, ele não gosta de nada que envelheceu, né? Aquilo que envelheceu, aquilo que está datado. Então, a função desse Urano, conjunção cabeça do dragão em Touro na casa 11, é trazer para esse ano nosso
movimentos mais disruptivos do comportamento humano na relação com a natureza, com o meio ambiente, com a tecnologia, com a questão econômica, a questão política, a questão social, né? Ou seja, na verdade, dar continuidade ao que já vem acontecendo, só que mais intensamente, uma vez que ele se encontra na Casa 11, que é a casa dele, né? Então, voltar a falar aqui da Vênus, apesar das pressões do Saturno em Aquário sobre a Vênus nesse mapa, nós temos um aspecto, minha gente, muito bonito e muito forte também, muito expressivo. O Plutão se encontra a 28 graus de Capricórnio, na casa 8, fazendo trígono. O Plutão faz trígono com a Vênus a 28 graus de Touro, na casa 12. O grau é exato, a gente já sabe que na astrologia, quando o grau fica exato, é porque a coisa é forte, é consistente, né? Além disso, o Plutão e a Vênus, esses dois mesmo, fazem sextil, que é um outro aspecto de fluidez, com o Netuno, que se encontra a 25 graus de peixes, né? Entre a casa 9, na verdade, a gente considera que ele está na casa 10. Bom, isso é o feminino profundo, eu acho, sabe? Sendo trabalhado, podendo ser trabalhado, na verdade, né? Tendo uma tendência para isso. Então, esse feminino profundo é a relação com a subjetividade, com a interioridade, né? Essa Vênus está na casa 12, né? E o Netuno está em peixe. A gente está falando de vínculos afetivos poderem ser trabalhados, curados das suas feridas, das suas dores. Está falando de nutrição emocional e espiritual, do prazer de viver, da beleza de viver, da poesia, daquele imaginário que o Sérgio se referiu há pouco, está mais disponível para a gente acessar. Tudo isso é o feminino, né? Podendo, né? Ser curado, gestado, se fortalecendo nesse período, através de inspirações, de intuições e de conhecimentos, para que esse feminino sábio, né, possa se manifestar a Vera mesmo, né, em homens e mulheres, no momento um pouco mais à frente. Nesse momento, é uma continuidade de um processo muito profundo, porque também a gente sabe que as coisas, para se realizarem do lado de fora, precisam acontecer profundamente dentro da gente. Em relação ao feminino, esse trânsito está falando exatamente disso, de um processo muito profundo e até silencioso ainda, né? Mas que está acontecendo de fato, né? Para poder se mostrar mais na frente. Desse feminino mais curado, né? Eu posso falar que esse trânsito também, ele pode estar traduzindo através dessa experiência, né? A possibilidade de relações afetivas mais empoderadas do amor, sabe? Porque a gente tem muitas relações afetivas completamente desempoderadas do amor, né? Aí tem carência, confusão, interesse, e a gente, esse trânsito favorece muito que isso aconteça, uma alquimia nesse sentido energético. E também, esse mesmo trânsito, eu acho que traz uma energia muito positiva para as curas xamânicas, as curas através da natureza e dos seus segredos poderem se ampliar, mais pessoas terem acesso, se interessarem, isso poder se manifestar mais, né? Mais e mais e mais. Além desse doce imaginário poético que pode nos inspirar, porque se a gente não tiver isso, os dias ficam difíceis, né? E aquela magia luminosa lá, que o Sérgio estava falando, do contato que algumas pessoas têm com os espíritos da natureza, poder ser facilitado, né? Nessas nossas conversas. Enfim, eu acho que esses são 6 pontos que a gente trouxe. É um mapa forte, importante, e que eu espero, e o Sérgio, a Terra de Rodar todo, que essas informações possam contribuir para que cada um de nós possa estar mais instrumentalizado para viver esse período, né? Vai ser bom poder ouvir tudo isso, acho que outra vez. A gente sabe que foram muitas informações. Então, depois de ouvir tanta coisa, talvez seja muito bom, num festival solsticial, a gente poder esvaziar, né? O Jung falava muito, né? A gente conhece, estuda, mas na hora de atender alguém ou de viver, deixa tudo de lado
né? E deixa você estar ali, na tua presença. Então, a gente vai se encaminhar para fazer a nossa meditação. E eu vou pedir que cada um de vocês feche os olhos em primeiro lugar. Fiquem de olhos fechados. E aí, de olhos fechados, verifiquem se o corpo está confortável, gente. Se o corpo está bem relaxado, a posição que vocês estão, se não está, muda de posição, acerta o corpo. Mas pode fazer isso de olhos fechados. Bom, de olhos fechados, então, agora, para ajudar o esvaziamento, eu vou convidar vocês para a gente respirar junto e para a gente também se sentir respirado pela fonte primordial. Então, de olhos fechados, eu vou pedir que vocês inspirem pelo nariz e soltem o ar pela boca profundamente. Vamos fazer isso. Vamos fazer agora, assim. Uma segunda vez. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Uma terceira vez. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Permaneçam de olhos fechados. A respiração é normal pelo nariz. E de olhos fechados, coloquem a mão esquerda sobre o seu coração. E eu vou me dirigir nesse momento para aqueles que estão no hemisfério norte e pedir que somente esses façam contato com o que desejam ver, amadurecer e chegar no seu apogeu na sua vida. Façam contato com o que vocês querem que amadureça, que chegue no máximo nas suas vidas. Vou dar um segundinho para fazer esse contato. Agora eu vou ler a invocação. A invocação do hemisfério norte. A invocação do solstício de verão. Eu agradeço ao grande mistério tudo o que me acontece, pois sei que tudo, seja do meu agrado ou não, obedece ao grande plano. Mantendo os olhos fechados ainda, me dirijo às pessoas do hemisfério sul, solstício de inverno, e peço que a gente tenha um segundinho para que cada um possa pensar o que está se despedindo nesse ano recém-terminado, esse ano energeticamente recém-terminado, e qual é a intenção, o que quer que chegue, o que eu estou me despedindo e o que eu quero que chegue, o que eu necessito que chegue, qual é a minha intenção.
Que o grande mistério inspire o alinhamento entre meu ego e meu ser. Que eu tenha o discernimento e a persistência em me despedir do que seja necessário ao cumprimento do propósito da minha alma.
Bem, me despeço, desejando boa noite, feliz ano novo para o povo do Hemisfério Sul e feliz celebração da luz, da vida e da existência no Hemisfério Norte. Obrigado pela participação. Bom, queria agradecer muito a presença de todos. Sugerir que, se puderem ouvir de novo essas considerações astrológicas e ficarem menos preocupados com o que está acontecendo do lado de fora em relação a elas, mas observando mais os aspectos luminosos e sombrios dentro da gente, no nosso cotidiano. É assim que a gente muda o mundo, é isso que eu mesma vou fazer, né? E queria desejar uma excelente noite, saudando o avatar que existe em cada um de nós, no hemisfério norte, no sul, em qualquer lugar, né? E queria, como a gente faz na terra de rodar sempre na hora das festas, brindar o amor com vocês. A gente brinda com ar, com água. Eu trouxe um vinhozinho, mas a gente brinda pelo fato da gente estar junto e a gente está tendo essa experiência aqui. Boa noite. Obrigada, homem. Obrigada. Obrigada, mulher. Feliz Beijo. ano novo. Obrigado a todos.